Quando uma pessoa perde a vida, outras 10 podem renascer. O gesto de um doador pode salvar a vida de pelo menos 10 pessoas. Foi o gesto de uma família que permitiu que a rotina da Juliana deixasse de ser tão sofrida. Foram anos de hemodiálise. O braço direito carrega os sinais das agulhas. É porque a fístula, que aqui é a cirurgia da artéria com a venosa, para ter força para poder filtrar na máquina, né? Tem muitas pessoas que fazem hemodiálise que elas não têm, elas têm dificuldade de acesso, que aí é mais triste ainda. Oi, Juliana, forte, guerreira, não se abala e tem dó de outros pacientes mais frágeis. Juliana é transplantada renal desde 2017. Foi em 2006 que ela descobriu que estava perdendo a função renal. Sentia náuseas, dores na cabeça, pés inchados e pressão elevada. Eu tenho nefropatia por IgA, que é uma doença rara, e a nefropatia, eu sabia que eu iria ter que filtrar meu sangue na hemodiálise, mas eu sempre imaginei, esperava que fosse mais para velhice, né, para fase idosa. Tudo foi necessário quando jovem, isso que a Ju sempre teve uma alimentação super regrada. Fiz a fístula, que é o acesso para poder fazer a filtragem, em janeiro de 2012, e em 16 de abril de 2012, eu iniciei lá no Clínicas, que foi a minha primeira sessão, foi no Clínicas, onde eu fiz o transplante. Iniciei com a hemodiálise. E aí continuei aqui em Cachoeira, que tem uma clínica excelente no HCB. Eu moro aqui, né? E desde então, e aí fiz por 5 anos, 1 mês e 16 dias. Hemodiálise. Hemodiálise. Isso era com que frequência, Juliana? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, 4 horas na máquina. Fora aquela espera para ser atendida, porque são muitas pessoas. O tempo de ligar e desligar. O ligar e desligar é de colocar as agulhas, que são 2 agulhas grossas no braço. Depois tem que tirar, aí tem que ter todo aquele cuidado para não ter infecção. Colocar os curativos, né? Para não ter vazamento de sangue também. Depois de 5 anos, 1 mês e 16 dias veio a tão sonhada cirurgia. Foi maravilhoso. Quando eu acordei na sala de recuperação, eu vi que eu estava viva, eu coloquei minha mão no curativo e que eu estava livre, né? O transplante não é cura, é um tratamento. Isso é muito importante. O transplantado ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar da atividade física, levar uma vida leve, sem estresse, sem incomodações, né? Porque tudo faz parte do tratamento. Tem muitas pessoas que perdem o órgão, sabe? Muitas. É triste, mas algumas pessoas não valorizam mesmo. Eu conheci pacientes na hemodiálise aqui em Cachoeira que já estavam na lista para um 5º órgão. Porque tem um cuidado, tem medicamentos que tu segue tomando e que vai fazer parte da tua vida. O resto da vida, os medicamentos para rejeição. Mas são medicamentos... Perto do que tu já passou. Não é nada. Não é nada. São fortes, causam alguns sintomas, assim. Tem um deles, o micofelonato, que dá uma fome, né? Depois que tu toma ele 1 hora, assim, dá uma vontade desesperadora, assim. E lá eles pesam a gente. E a gente só tem um rim. Então a gente tem que ter um cuidado para ele não precisar trabalhar demais para filtrar. Então se tu ficar muito pesada, pode prejudicar o teu órgão. Eu digo que é a minha mega sena, né? E é isso. E eu estou aqui pela conscientização. Sabe? Porque como a família do meu doador, que ele expressou em vida que ele era doador de órgãos, que ele queria muito, como tem muitas pessoas que são, que as famílias façam à vontade. E quem
ainda não fez a sua escolha, que faça, pelo bem de todos. Eu acho tão lindo. Tipo, a família do meu doador sabe que dos órgãos dele, pâncreas foi para uma outra senhora que a minha mãe conheceu, eu estava em cirurgia, fígado também, os rins, ele salvou. Nem todos foram aproveitados porque foi um acidente. Parece que foram 5 órgãos dele, ou 6. E é isso que a gente precisa de gente que venha à tona, que conte a sua história, porque tu tá aqui para provar isso, que isso é possível, mas que para isso acontecer é necessário que outras pessoas façam a mesma coisa, porque tipo, se não tivesse essa pessoa compatível contigo, declarado para a família dela que era doadora, daqui a pouco não... Eu poderia nem estar mais aqui, ou ainda estar na máquina. Tem muitos colegas meus daquela época que não resistiram, que essa era uma parte muito dolorosa, para mim foi muito difícil, porque eu chegava dirigindo, voltava dirigindo, eu era saudável, mas tinha gente lá, cada lição de vida, a minha não é nada, Gabriela. Tem os diabéticos de chegar sem enxergarem, sem pernas, em cadeira de roda. Aquelas duras realidades que doem, que ficam na memória para sempre, mesmo que o final seja feliz, como foi com a vida da Juliana. Agora a gente muda de personagem, mas não muda o nome, porque a doutora que trabalha na captação destes órgãos no Hospital de Caridade e Beneficência também se chama Juliana. Uma rotina corrida na unidade de tratamento intensivo, que inclusive teve que ser o local da entrevista. Era dia de plantão. Neste ano, o HCB abriu 7 protocolos por morte encefálica, onde um paciente não foi doador por ser incompatível com doação, 4 captações foram realizadas com sucesso e outras 2 não foram autorizadas pela família. Você sabe que não adianta declarar em rede social e carteira de identidade esta vontade e na hora seu familiar não concordar. Quem vai fazer, né, quem vai tomar essa decisão é o familiar. Então, é muito importante, né, que isso seja conversado entre as famílias, né, das pessoas que têm esse interesse, que têm essa vontade, né, de fazer a doação. Porque depois que o paciente está aqui dentro e é declarada a morte encefálica, quem vai decidir se vai ser doado, né, se vai ter alguma doação ou não, são os familiares. Tá? Independente, né, se o paciente tiver ou não aquele registro na carteira de identidade, né, independente disso, ele precisa ter falado para os familiares, porque são os familiares que vão dizer o sim ou o não. E realmente falta muita conversa sobre isso, né? É um tema bem polêmico, é um tema difícil da gente conversar com a família, mas é muito importante, porque a decisão está nos familiares. Ainda existe resistência por parte das famílias em liberar os órgãos para doação. Só neste ano, dos 5.857 registros de morte encefálica, apenas 1.451 tornaram-se doadores efetivos. A taxa de rejeição por parte das famílias foi de 37,8% em 2021, mas esse número já foi maior. Em 2018, por exemplo, chegou a 41,3%. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente 53.218 pessoas aguardam na fila de espera de um órgão ou tecido. A médica cita os protocolos rigorosos adotados pela equipe sempre que um possível doador é identificado. Então, eles apresentam alteração de pupila, eles param de apresentar os reflexos neurológicos. E esses pacientes que a gente suspeita de uma morte encefálica. Nesse caso, a gente já conversa com os familiares, dizendo, né, que temos essa suspeita. Depois disso, quando eles já estão sem sedativos, quando eles estão com boas condições de temperatura, a gente começa os testes. São 2 testes clínicos feitos por 2 médicos diferentes. Um teste de apneia, que a gente chama, que é um teste de sangue, tá, que mostra que ele não está retendo CO2 no corpo, e um teste de imagem no final. Tá? Esses testes de imagem também são testes específicos. E esses 4 testes
Se todos eles positivos, né, os positivos para a morte encefálica, aí sim que a gente vai comunicar para os familiares, né, que infelizmente, né, o ente querido deles, né, veio a falecer, tá? Que é exatamente isso, perdeu todas as funções neurológicas. E apenas depois disso que é abordado o assunto de doação, né, de órgãos ou não. Realmente é muito longo, às vezes isso é muito demorado, porque tem toda uma questão protocolar de período de teste, né, de distância de teste um para outro, de período sem sedação. Então, às vezes, as famílias acabam, a gente entende, ficando muito angustiadas com esse período longo. Mas, infelizmente, é preciso, né? Justamente por ser algo tão delicado, né? Geralmente, os testes clínicos a gente consegue fazer em 24, 48 horas. Depois de positivo e com a aceitação da família para doação de órgãos, esse período pode se estender até o período da captação. E aí, às vezes, vai 24, 48 horas a mais. Então, pode ser algo mais rápido, de 24 a 48 horas do início ao fim, mas às vezes pode até 5, 6 dias. Então, mas também, infelizmente, é necessário para que a gente consiga fazer todas as, né, preencher todos os requisitos. Não existe idade para deixar de ser doador. Às vezes as pessoas têm essa ideia assim mas o rim é velho, o pulmão é velho, nada é velho, né? Tudo a gente avalia a função, como estava a função desse órgão. Tá? Isso é mais importante do que a idade do doador. Quando isso tudo dá certo, ali os exames, os 4 que você falou, e aí procura a família, fala, e a resposta da família é não, qual é o sentimento? A gente entende muito a família, porque a gente sabe que, bom, nunca é fácil perder alguém que a gente ama, né? Então a gente compreende muito. Pra gente que sabe, né, que esse órgão poderia dar continuidade a outra vida, a gente fica triste, fica com uma tristeza, assim, sabendo que tem muitas pessoas em fila de espera, né? E sabendo que talvez isso vai gerar, né, a morte de outra pessoa, né, ou prolongar o período de diálise de outras pessoas, o sofrimento de outras pessoas. Mas é claro que sempre tem esse entendimento, né? A minha vida hoje, ela é uma vida, eu sou eternamente grata, eu me sinto muito abençoada por Deus, muito feliz por ter sobrevivido, por poder estar aqui pela causa e fazendo essa entrevista com vocês também, vocês terem aceito minha procura, né? E eu só gostaria que, assim, que houvesse que a cidade se engajasse mais na causa.